Para quem nos acompanha no nosso canal, seja bem-vindo. Para mim é um prazer poder tê-los aqui e dividir um pouco aí de alguns temas, de alguns assuntos que envolvem matemática. Hoje, o assunto na sala de aula, notação científica. Por que eu trouxe esse tema? Porque, na verdade, é um assunto muito cobrado em concurso público, incluindo vestibular, tá? A banca, ela gosta muito de colocar questões como essa, temos objetivo, né? O porquê. Sabe que a maioria dos candidatos aí, a metade fica pelo meio do caminho, não é o objetivo da banca, mas é provar se você é bom ou não. E as pessoas, elas ficam já reprovadas em questões tão simples, tão básicas. E duas coisas que eu quero já apresentar de início para você, que já as pessoas já ficam, né, pelo meio do caminho, é entender, é conhecer a representação da notação científica. A notação científica está aqui, está representada aqui, ó. O número inteiro multiplicado pela base 10 elevado a uma ordem de grandeza, conhecido como expoente. Esse número inteiro também é conhecido como coeficiente ou mantissa, mas a maioria das pessoas conhece como coeficiente, então vamos utilizar coeficiente. O que eu tenho que entender desse número inteiro? Que ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Isso eu tenho que levar para a minha prova. Eu tenho que levar para a minha prova, senão eu me perco. Então, é um assunto básico? Sim, é básico. Mas você tem que saber. Você tem que saber entender, ter conhecimento dessa representação da notação científica. Outra coisa que você tem que entender é em relação a como que essa vírgula percorre, como que ela vai correr, né? Conforme ela corre para a direita e para a esquerda, você vai diminuir se correr para a direita. Se a vírgula correr para a esquerda, ela vai aumentar. E o que na verdade aumenta e diminui? É o expoente. A ordem de grandeza que vai diminuir ou vai aumentar conforme a vírgula a se deslocar. Então aqui eu tenho alguns exemplos que não são difíceis, são bem práticos. Eu trouxe aqui 0,003. Como que eu faço isso? Ó, eu estou com minha vírgula aqui, ó. Vou percorrer 1, 2, 3, 4 casas. Percorri 4 casas. Vou colocar o 3, a minha base 10, que é exigida pela minha propriedade. Quantas casas que eu percorri? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, tá? Então, se eu percorri 4 casas, e eu percorri para onde? Vou botar certinho aqui, ó. Percorri para a direita. Se eu percorro para a direita, o meu expoente, ele vai ter o quê? Diminuir. Diminuir, qual é o sinal? Diminuir menos, né? O meu sinal diminuir. Agora, quantas casas que andou? 4. Então, eu tenho que entender. Eu andei 4 casas para a direita. Na minha regra, diz que quando eu ando a casa para a direita, diminui o meu grau, né, minha ordem de grandeza, o meu expoente. Então, está aqui sinal de menos e 4. Essa questão aqui, ó, se você quiser tirar um print aí, 0,00087. Tenta fazer essa questão. Não é difícil, é do mesmo modo, é o mesmo sentido da primeira, só que tem mais números aqui. Vamos lá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Percorri 5 casas. Depois vai vir a pergunta, tá? Então vamos lá. 8,7 multiplicado por 10, eu corri para a minha direita. Se eu percorri para a minha direita, minha vírgula, vai diminuir minha ordem de grandeza, o meu expoente. 1, 2, 3, 4, 5. Eu percorri 5 casas para a minha direita. Então é menos 5. Tá, professor, agora eu fiquei na dúvida aí. Por que eu não poderia ter colocado 87? Aí eu volto ao assunto principal que eu tenho que ter entendimento. Ele me diz o quê? Que tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. 87 é maior do que 10. Agora, se eu coloco somente 8, o número inteiro 8, ele é menor do que 10. Então é por esse motivo, essa é a razão da vírgula ficar aqui, tá bom? Então, continuando. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por que não 45? Porque ficaria maior do que 10. Então, eu sei, vou colocar 4,5 multiplicado por 10, que é a base, elevado a quê? Já sei que é sinal negativo, porque correu para a minha direita. 1, 2, 3, 4, menos 4. Tá aí, não é difícil, é uma questão simples de ser resolvida, desde o momento que você já passa a ter um entendimento.
de que o teu coeficiente tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10, tá? Aqui, muitas pessoas têm dificuldade, né, de não estar olhando vírgula nenhuma aqui. Você não está olhando vírgula nenhuma aí. A vírgula, quando você não vê vírgula, ela está aqui, ó. Ela ficou oculta, né? Depois do número aqui. Então, ela está aqui, a vírgula. Então, se a vírgula está aqui, vou deixar ela aqui, ó. Botar a vírgula está aqui. Ela tem que correr para onde? Eu tenho que botar em notação científica. Ela não está em notação científica. O que eu faço? Eu vou percorrer, ó, 1, 2, 3, 4. Percorri quantas casas? 4. Parei aonde? No 8. 8,6 multiplicado 1, 2, 3, 4. Multiplicado por 10, 4. Eu não botei mais porque não precisa. Não precisa botar o sinal de mais. Ali eu já faço referência no sinal negativo, mas aqui eu não preciso. Agora, o que eu fiz? Eu percorri para a esquerda. E toda vez que eu percorro para a esquerda, o que na verdade acontece? O meu expoente, ele aumenta. Ele vai aumentando conforme eu vou percorrendo a minha vírgula. E por que, na verdade, eu não poderia ter botado aqui em 86? Porque cai naquela mesma regrinha. Tem que ser menor do que 10. 8 é menor do que 10. Mas se eu colocasse aqui em 86, seria menor do que 10. Então, eu tenho que levar esse conhecimento para a minha prova. Eu não posso passar desapercebido, porque quando você for fazer questões que vão agregar muito mais valores, se você não tiver noção daquilo ali, você vai se perder. Então, vamos nessa próxima questão aqui, ó. Vírgula está aqui, oculta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho agora 9 multiplicado, não, 9,2 multiplicado por 10. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas positiva. Por que é positivo? Porque eu percorri para a minha esquerda. E toda vez que eu percorro para a minha esquerda, o sinal é positivo. Toda vez que eu percorro para a minha direita, meu sinal é negativo. Tenho certeza que aí não tem dificuldade. Vamos para a nossa segunda questão. Eu tirei a questão lá do canto do quadro, porque estava muito ruim, então eu trouxe aqui para o meio. Tá? Vamos tentar desenvolver essas questões aqui. Eu tenho aqui 118.000, tá? Multiplicado por uma base 10 elevado a menos 50. Expoente menos 50. Eu tenho que colocar esse valor em notação científica. Ele não está em notação científica. O que eu faço? Como eu sei que a vírgula está aqui, né? Oculta. Eu tenho que andar o quê? Tenho que andar com a vírgula para a minha direita. Eu andando com a minha vírgula para a direita, eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5 casas. Se eu andei 5 casas, eu vou ter o quê? 1,18 multiplicado agora pela minha base. Minha base é o quê? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu obedeci a regra. Eu percorri para a esquerda. Quando eu percorro para a esquerda é positivo. O que acontece? Agora eu coloquei notação científica, obedecendo as regras. Você pode ver que no número 1, o meu número 1, ele tá maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu sei que o número 1 está dentro do que foi pedido. Multiplicado, está aqui essa multiplicação, por 10 elevado a menos 50. Por 10 elevado a menos 50. Dando continuidade nessa questão, o que eu faço? Eu já tenho agora duas bases, eu tenho que reparar isso. Agora eu tenho duas bases, porque o meu objetivo era botar em notação científica. Eu colocando em notação científica, consequentemente eu vou ter base 10. Certo? Então, eu tenho minha base 10 elevado ao meu expoente 5, eu tenho minha base 10 multiplicado pela minha base 10 elevado a menos 50. E eu sei que quando as minhas bases são iguais, o que eu faço? Eu posso repeti-lo. Vou separar aqui para você ter noção do que eu estou falando. Eu tenho 10 aqui elevado a 5, multiplicado por 10 elevado a menos 50. O que a minha propriedade pede numa multiplicação de bases iguais? Eu multiplico as bases, porque elas são iguais, 10, e somo meus expoentes. Sendo que aqui é negativo, é como se tivesse entre parênteses, mais multiplicado por menos, né? Seria isso aqui, ó, mais com menos, daria menos. Então, seria o quê? Menos 45, tá? Seria menos 45. Ou seja, eu tenho 5, devo 50, eu continuo devendo 45. Então, eu já sei então o que eu faço. Eu vou repetir o meu número, 1,18, o número inteiro está aqui, multiplicado por 10, porque é o que eu falei, bases são iguais, eu repito só 10. E somos expoentes, que deu o quê? Menos 45. Está aí feita a questão.
Vamos para esse. Esse aqui se torna fácil também, porque já tem a vírgula aqui, você consegue já observar a vírgula. Ele vai andar para a sua direita. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Andei para a direita. Toda vez que eu ando para a direita, o sinal diminui, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 4,3 multiplicado por 10. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. E já que foi para, só que foi para a direita. E se foi para a direita, o que acontece? Diminui. Diminui, certo? Então, botei em notação científica. Isso aqui não estava em notação científica, eu coloquei em notação científica. Está aqui. 4,3 multiplicado por 10 elevado a menos 5. Multiplicado por 10, 30. O que eu faço? Eu vou apagar essa aqui de cima, só para poder também entender mais uma vez. Então, tem aqui, ó, base 10, base 10. É isso aqui, ó, 10 elevado a menos 5, multiplicado por 10 a 30. Como eu sei que numa multiplicação de base e base, eu conservo a minha base e somo meus expoentes, que vai dar o quê? Eu devo 5 e tenho 30, eu continuo devendo o quê? 20, agora eu tenho o quê? 25. Então, vou repetir o meu número inteiro, 4,3 multiplicado 10, 25. Simples. E aqui eu acabo o assunto de hoje. Um assunto tranquilo, cobrado em prova, e depois vou dar continuidade nas outras matérias aí que envolvem notação científica.